A paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Que benção que vocês estão aí do outro lado. Deus abençoe ricamente a cada irmão inscrito desse canal, a cada irmã obreiro missionária. E também Deus abençoe os nossos alunos espalhados em nossa região e também no Brasil do Instituto El Shaddai. Aqui, irmãos, vai ficar uma dica importante nesse curto vídeo, dessa videoaula curtíssima para você que está do outro lado, se referindo a Jesus Cristo. Eu preciso aqui salientar mais uma vez que nós estamos aqui em setembro de 2025, aqui raciocinando ou tentando chegar em comum acordo em muitos pontos doutrinários no que tange a defesa da fé, no relacionamento do crente e sua fé perante a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre apologética cristã, defesa da nossa fé. Se você quer ingressar em um dos nossos cursos e quer também aprimorar os seus conhecimentos, entre em contato conosco, vai estar na descrição desse vídeo aqui o WhatsApp para o contato. Se Deus quiser, nós queremos ajudar você aí do outro lado. Irmãos, eu preciso aqui de continuar a defender a nossa fé no que tange aqui um objetivo essencial desse curto vídeo: Jesus. As seitas, irmãos, infelizmente gostam de massacrar ou deixar Jesus Cristo de lado, ou então minimizá-lo, deixar ele um Deus bem pequenininho, como algumas seitas deixam. É sintoma, característica de seita. É claro que nós vamos falar muito por cima sobre a questão da Trindade. E nós vamos recorrer aqui à nossa lousa, e eu, se eu fosse você, já pegava aí, pega um copo com água, pega também a água ungida, pegue a água ungida, pegue também o seu caderno para as devidas anotações e apontamentos, uma caneta ungida, um lápis ungido, e vamos aqui, irmãos, adentrar a fundo no texto que nós vamos remeter para vocês. Vários textos na realidade. E o termo que está aqui abaixo é um termo hebraico que nós vamos meditar nele. Se você passar o vídeo para frente, você vai perder. Calma, não passa o vídeo para frente, não passa o vídeo para frente, não. Tem algumas etapas e você não pode aqui correr. Seja paciente em nome de Jesus. Bora! Irmãos, antes de mais nada, eu vou comentar sobre o texto em Deuteronômio capítulo 6:4. Eu preciso de citar aqui, irmãos, por exemplo, a tradução do Novo Mundo. Os adeptos do Testemunho de Jeová falam que Jeová está ali escancarado no Novo Testamento. Nada mais é, irmão, do que interpolações. São interpolações por parte da tradução do Novo Mundo que colocaram o nome Jeová. Um exemplo em Atos 1:8, que lá substitui Kyrios por justamente Jeová. E ali é Senhor, Senhor. E é claro que faz menção claríssima. Não precisa ser um grande hermeneuta, um exegético da área, mas você vai ver que está falando de Jesus Cristo. Então, muito cuidado com essas interpolações. Pegue a sua boa versão bíblica. No meu caso aqui, eu sou adepto ao texto majoritário. As versões mais antigas, eu dou um certo valor. Tem os porquês que, obviamente, não vou conseguir aqui dissecar para você. Estamos dando palestras aqui na região sobre manuscritologia, né? As questões do texto crítico, o texto receptus e por aí vai, ok? Então, King James, versão atualizada, as mais antigas, e também a corrigida, são ótimas versões. Não deixando a versão, por exemplo, a NAA, NVI, não, são ótimas versões também, mas tem as ressalvas importantes. Então, vou estar aqui munido entre corrigida fiel e também a corrigida, Almeida, revista e corrigida. Eu estou aqui com o meu livro, nós estamos comentando nessa ocasião sobre as seitas, aqui falando rapidamente sobre o Testemunho de Jeová e daqui a pouco sobre o mormonismo. Eu quero que você entenda, antes de eu entrar na lousa, sobre a questão rapidinho da Trindade. Irmão, não são três deuses. Nós não cremos em três deuses. Não façam isso. Nós somos atacados, aqueles que defendem a Trindade, que nós aqui somos adeptos de uma seita, que nós cremos em três deuses. Não, nós cremos em três pessoas distintas, com a mesma essência. Marcou? Cremos em três pessoas, nós cremos no Deus Pai,
Permita colocar esse vernáculo aqui, é muito importante, ó. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em três pessoas com a mesma essência, ok? Então, por exemplo, eu poderia citar aqui em Mateus 28, onde Cristo dá um padrão para você batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali está escancarado, irmãos, sobre a Trindade. No batismo, onde Cristo, que não tinha pecado, vou defender muito Jesus aqui, irmãos, é um vídeo para defender a fé explicitamente sobre uma matéria da cristologia, mas eu quero aqui dar esse subsídio importante para você. Cristo foi batizado sim nas águas para cumprir toda a justiça. Ele cumpriu toda a justiça, precisava de cumprir. Ele estava também na dispensação da lei. Apesar de estar em Mateus, Marcos, em João, Lucas, você precisa entender que o Novo Testamento, ele vem a partir da crucificação, morte de Cristo e ressurreição ali, é justamente o divisor de águas entre o Antigo e o Novo Testamento. Então ele nasceu debaixo da lei, mas o meu Cristo foi batizado para deixar exemplo. É uma ordenança, uma das duas ordenanças, marquem aí, que a igreja tem. São duas ordens, ceia do Senhor e também batismo nas águas. São duas ordens explícitas para a igreja. Agora, não cabe dizer você aí do lado que Cristo tinha pecado, que ele se batizou para a remissão dos pecados, arrependimento dos pecados, em hipótese alguma. Só foi como exemplo. Cito para você do lado, que você está anotando, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, e também, esse aqui é o mais específico, irmãos, Hebreus, capítulo 4 e versículo de número 15. Estamos defendendo o nosso mestre tão atacado pelas seitas, infelizmente, irmão. Então são três pessoas com a mesma essência. É óbvio, irmãos, que muitos vão falar, isso aí é coisa de concílio. O concílio só veio para sistematizar. Os concílios veio para sistematizar as doutrinas que já eram faladas, não com grandes subsídios, como, por exemplo, nós temos hoje, mas já eram doutrinas. E você não vê, em hipótese alguma, os apóstolos questionando sobre a Trindade. Você não vê. A igreja primitiva debatendo sobre isso. Foi o após que até os dias de hoje alguns querem debater o que está escancarado na palavra do Senhor, ok? Então, irmãos, outro sim importante que eu quero mencionar para vocês, importantíssimo, não existe outro Jesus. Eu vou aqui em 2 Coríntios rapidinho, segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, deixa eu ver se eu estou certo, e o versículo de número 4. Anote aí, 11, 2 Coríntios 11, 4. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, um diferente Jesus, que nós temos pregados, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com a razão, ou sofrereis. Não existe outro Jesus. A questão que eu quero vogar aqui, vai falar de outro Evangelho, mas eu tenho um outro versículo que entra mais em ênfase no outro Evangelho. Vamos defender Jesus, não existe outro Jesus. Esse é o Jesus que nós defendemos, que está na Bíblia. Não é um Jesus denominacional. É um Jesus que veio em carne. Veio em carne. Habitou entre nós 33 anos e meio como carne. Porém, não pecou. Não tinha em sua identidade a vontade, o querer de pecar. Nada o atraía pelo pecado. Jesus nunca deixou de ser Deus. Defenda isso, irmãos, com veemência. Cristo não perdeu seus atributos, onisciência, onipotência. Alguns vão poder julgar, mas deixe nos comentários, eu vou fazer questão de te responder aí. Nos ajude, em nome de Jesus, que esse canal tenha uma voz que chegue em outras pessoas, porque nós pregamos a Jesus Cristo. Eu não venho pregar aqui, irmão, Jesus do Instituto ou de uma denominação particular. Nós precisamos de pregar a Jesus Cristo. A pessoa que está embriagada em conceitos humanos, nessas seitas, ou desvencilhados do Evangelho, precisam de voltar, ou precisam de aceitar a Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Cristo, irmãos, se fez pecado por nós,
E não existe outro Jesus. Outro sim importante nesse vídeo aqui, nessa videoaula, é citar que não existe outro evangelho. O evangelho é o de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e versículo de número 9. Muito cuidado. Não existe outro evangelho. Não existe outra palavra. E é claro, irmãos, quando eu cito Gálatas 1, 8 e 9, vai falar que ainda que venha um outro apóstolo, ou o apóstolo Paulo, ou um anjo enviado lá do céu, aspas, Paulo está citando ironicamente, porque aí você vai lembrar do anjo Moroni, que vem a Joseph Smith. Com todo respeito aos adeptos do mormonismo, veio um anjo e deu ali um outro testamento, um outro evangelho para ele. Não existe. Nada faz, irmão, igualdade, nada está em pé de igualdade. A bússola, a palavra do Senhor, ela que ilumina, ela que dá caminho, ela que é profecia para mim, para você, nada pode estar. Nós precisamos de frisar que grande parte das seitas ferem esse princípio da sola escritura e não defender, a partir da palavra de Deus, o conteúdo doutrinário. Bora, irmãos, bora para a lousa. E eu friso aqui que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E eu peguei aqui, irmãos, a oração de Deuteronômio 6 e 4, que você vai aí abrir a sua Bíblia rapidamente em Devarim, capítulo 6 e versículo 4, que você vai meditar comigo a última palavrinha aí. É uma oração de Israel. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. E essa palavra Errad, diga comigo. Não é errado, não é errado. Errad. Alguns pronunciam Echad, mas é errad. 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 Tira um print. Errad. Errad. Se lê do final para o começo. Errad. Essas letrinhas aqui, tá enroscado? Daqui a pouquinho você vai ter mais subsídio também sobre o hebraico, tenha certeza, tá bom? Aleph. Aleph, Het, Aleph, Het, Dalet, Aleph, Het, Dalet. Tá bom? Então, irmãos, essa palavra aqui, ó, errado. Unidade composta. Unidade composta. Então já tinha esse conceito, irmãos, da unidade composta, de estar ali mais um. E não é uma unidade única. E eu vejo esse mesmo termo, por exemplo, em Gênesis 1 e 5, em Gênesis 2 e 24. É preciso salientar. Eu vi aqui, pesquisei na plataforma do YouTube, vários rabinos comentando sobre essa unidade composta. Eles não admitem, obviamente, né? Esses judeus que não são messiânicos, enfim, esses rabinos comentam que é uma unidade, pode ser uma unidade composta, mas não falam que é o Jesus do novo nascimento, do Novo Testamento, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que ali tem uma unidade composta. Jesus está ali, glória a Deus. Não é só por esse versículo. Duas pessoas se tornando uma unidade. Eu falei para você que eu vou defender Jesus. Não vamos entrar aqui, irmão, na paracletologia e falar do Espírito Santo. Eu falei no comecinho desse vídeo sobre a questão do Espírito Santo, sobre a Trindade, ok? E eu friso aqui também, irmão, Isaías 9:6, os títulos que Jesus tem se referindo a Jesus Cristo. E um deles é o próprio Deus Forte, que é intitulado a Jesus Cristo. E o mesmo termo eu vejo ali usado para Deus, o Deus Pai, ó. Deus Pai. Em Isaías, capítulo 10, versículo de número 21. Aqui se refere ao Deus Filho. E aqui se refere ao Deus Pai. E eu friso novamente, irmãos, algo que muitas seitas, infelizmente, aqui tentam desdobrar. João 1:1. E se tratando da tradução do Novo Mundo, coloca ele era um Deus. Você tem a tradução do Novo Mundo? Para os nossos estudantes, eu recomendo ter. É bom ter, irmão, para você fazer essa comparação. E ali tem um Deus, letra minúscula, bem minúscula. E é claro que ali está falando, era Deus. Cristo
é pré-existente. Cristo é pré-existente. Então, João 1:1, ele é Deus. No Novo Testamento, ele se tornou homem. Duas naturezas que não se misturam, não se fundem. São duas naturezas que não se misturam. Colossenses 2:9. 1 Timóteo 3:16, irmãos, eu quero ler com vocês. 1 Timóteo 3:16, no caso aqui, a corrigida fiel. Eu fiz questão aqui, ó. 1 Timóteo 3:16. Vamos ler. 1 Timóteo, cadê aqui 1 Timóteo 3:16, que diz assim, ó. Achei, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aleluia! Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E a minha deixa é justamente da questão que ele se manifestou em carne. 1 João 5:20 e também Apocalipse 1:8. Cristo veio em carne, mas não se tornou um pecador. Duas naturezas. E eu quero deixar a título de pesquisa para os nossos alunos a questão da unidade hipostática. Você sabe o que é isso? Então são duas naturezas que não se misturam. Porém, Cristo mesmo ele estando aqui em carne, ele não abriu mão de ser divino. Sim, temos aí, irmãos, o termo da kenosis, que está em Filipenses capítulo 2, do 5 até o 7. Ali nós vemos o esvaziamento. Esvaziamento. Cristo veio em carne, mas não perdeu os seus atributos, ele não deixou de ser Deus. Continue oferecendo esse Jesus que se manifestou em carne e cumpriu a sua missão nessa terra, morrendo por mim e por você, nós pecadores. Independente se você está no mormonismo, no kardecismo, se é um adepto da Torre da Vigia, se é do adventismo, creia no Jesus Cristo e deixa Jesus Cristo falar com você através da sua palavra. Que a minha voz chegue e que você aí do outro lado possa aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Glórias a Deus! Esse tem condições de mudar o mais vil pecador. E ele tem um lugar reservado para mim e para você. A nossa luta não deve ser contra a carne nem contra o sangue. A minha guerra não é contra você, adepto de uma seita em hipótese alguma. Mas eu preciso de me blindar e defender a fé que está exposta nas Escrituras para a glória de Deus Pai. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, Deus te abençoe.